Olá! A indignação e o repúdio dos estudantes da UNO Chapecó é o tema central do JTT de hoje. Venha junto com a outra informação. O Portal Desacato disponibilizará no dia 24 o link da docuficção 40 sobre a história da Novembrada. Performance Um Estuprador no Teu Caminho teve sua versão em Florianópolis. Estudantes da UNO Chapecó repudiam demissão de mais 2 professores. Entidades do contestado solicitam criação da Frente Parlamentar em Defesa da Civilização e Cultura Cabocla. Mais 2 demissões de professores da UNO Chapecó no Oeste Catarinense fizeram com que estudantes se mobilizassem nesta semana. O motivo das demissões em massa é, segundo o que divulgou o Sindicato dos Professores do Oeste Catarinense, uma suposta necessidade de ajuste financeiro. No entanto, o sindicato tem cobrado transparência da UNO Chapecó sobre esse tema. Quem traz as informações direto de Chapecó é a estudante de jornalismo Ana Laura Baldo. Confira. Olá para você que acompanha o jornal JTT do Portal Desacato. Meu nome é Ana Laura Baldo, eu sou estudante da UNO Chapecó e nós trazemos as últimas informações sobre as demissões que estão ocorrendo aqui na instituição. Acompanhe agora na nossa reportagem. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o movimento Revolução pelo Conhecimento. As nossas pautas são contra as demissões arbitrárias e em massa que ocorrem desde sexta-feira passada. Foram mais de 20 professores demitidos, inúmeros cursos afetados, contra o aumento da mensalidade, que foi o dobro da inflação, e por mais democracia dentro da nossa universidade, que é comunitária ainda. Essa nota aqui, a nota 5 que a nossa universidade conseguiu, só foi por causa desses professores, de boa parte desses professores que foram demitidos, que com doutorado, que com pesquisas, conseguiram melhorar a qualidade da formação de tantos cursos aqui. Então o que a gente está fazendo é defender a nossa universidade. Estou muito indignada com a demissão de 2 professores que mantiveram o curso até hoje com muita luta e resistência. Professores altamente qualificados e que hoje não estão mais aqui. Eu sinto que não somente a minha profissionalização, mas a profissionalização de todos os meus colegas está em risco. Porque não sabemos que professores irão atender essas disciplinas que eles ministravam e o que será o futuro do nosso curso. A gente vai ter que lutar muito. E eu acredito que o objetivo da reitoria é acabar com o nosso curso, desrespeitando muito todos nós. Hoje eu venho manifestar o meu total repúdio, a minha total desaprovação com as demissões arbitrárias dos professores mestres Ilka Margot e Wagner Dal Bosco, que foram nessa semana surpreendidos por uma decisão monocrática e uma decisão arbitrária da reitoria de simplesmente demitir por justificativas pífias e que não nos couberam. Hoje quem perde é o jornalismo, hoje quem perde é a sociedade. O jornalismo ele acaba de perder 2 mestres que tiveram na universidade pensamento crítico e por terem visões questionadoras e por ensinarem os alunos a terem pensamento crítico dentro da universidade, foram simplesmente desligados. As decisões elas não foram discutidas principalmente com os alunos, com a academia, elas não tiveram nenhum tipo de apelo junto à sociedade acadêmica, elas não tiveram nenhum tipo de discussão junto aos professores, e sim foram decisões arbitrárias, monocráticas, de uma reitoria que não nos representa, de uma reitoria que entristece os alunos, de uma reitoria que infelizmente hoje está tomando decisões de cima para baixo, e eu sinto muito pelos alunos que não terão mais aulas com esses 2 mestres, com esses 2 professores que, na minha opinião, são simplesmente brilhantes e que nos ensinaram e ensinam ainda muito com sua experiência de vida, com sua experiência profissional, a serem profissionais críticos e atuantes na sociedade. Professores fundamentais para o curso foram desligados de forma arbitrária, com a justificativa de que estão sendo realizados ajustes financeiros na instituição, que ignora o impacto que essa atitude pode ter na formação profissional dos acadêmicos. Ironicamente, uma universidade que prega pela revolução pelo conhecimento apresenta atitudes que podem gerar inúmeros retrocessos e comprometem diretamente a qualidade do ensino, com o afastamento de profissionais extremamente qualificados e experientes, que sempre despertaram o senso crítico e também enfatizaram a importância de uma conduta ética. Ética essa a gente vê bastante questionável nessa atual gestão da reitoria. Por isso, eu manifesto o meu repúdio publicamente à demissão em massa aos professores da UNO Chapecó e venho prestar a minha solidariedade a todos os docentes que foram desligados,
com ênfase ao professor Wagner e à professora Ilka, que dedicaram inúmeros anos para tornar o curso de jornalismo referência, e que agora a gente vê o resultado com uma demissão injusta. Então eu venho prestar o meu total apoio e reforçar o quanto eu sou grata e o quanto vocês influenciaram e me tornaram uma profissional e principalmente um ser humano muito melhor. 2 professores do nosso curso foram demitidos, Ronei Baldiceira durante uma aula e Daniel Albeni, enquanto estava trabalhando no laboratório, recebeu uma ligação para sair que seu cartão iria ser cancelado no mesmo dia. Essas já são a 3ª e a 4ª demissões relacionadas ao nosso curso, com mais 2 técnicos que foram despedidos nos últimos meses, que trabalhavam nos laboratórios do nosso curso. Uma gestão que esperou apenas alcançar 5 estrelas do MEC para poder mandar os professores que trabalharam, representaram a UNO fora do Brasil e no Brasil inteiro, fizeram muita produção científica. Uma gestão que não valoriza os seus professores e nem os seus alunos. Tendo 7 bolsistas, o Daniel Albeni foi despedido. Bolsistas esses que, apesar de serem qualificados, não têm todo o conhecimento e a prática no seu projeto de controle de mosquitos da dengue, uma questão de saúde pública que afeta Chapecó e toda a região oeste, todo o seu trabalho paralisado e seus animais cremados. No dia 24 de dezembro, o link da Docuficção 40 sobre a história da Novembrada em Florianópolis estará disponível em desacato.info e redes sociais. Além das apresentações já feitas no Museu Cruz e Souza, Victor Meirelles e escolas, a ideia é fazer com que esse trabalho chegue em mais lugares e possibilite rodas de conversa sobre o tema. Havia na época uma rejeição forte ao nome de Floriano Peixoto por causa da carnificina de Anhatomirim, né? Então a cidade meio que foi obrigada, um dos poucos casos na história da humanidade, como conta muito bem também Eduardo Paredes, em que uma cidade foi obrigada a mudar de nome, né? Para satisfazer os desejos, né? E do Floriano Peixoto. Então a cidade se viu profundamente ofendida. Aquilo que o governo da época, já um governo de certa inflexão, né? Já terminando o processo ditatorial, pensava que ia ser agradável, que era trazer para... Foi um erro enorme, né, de publicidade da administração do João Batista Figueiredo, da assessoria de comunicação do João Batista Figueiredo, e trouxeram essa placa para que as pessoas ficaram furiosas. Ainda, muita gente, dentre eles eu, que não nasci aqui, usamos mais o nome Desterro que o nome Florianópolis, porque é muito doloroso, né, Lena? É uma grande alegria para os jornalistas, comunicadores da Cooperativa Comunicacional Sul e do Portal Desacato poder entregar nesse fim de ano 40. Esse documentário que reúne jornalismo e ficção fez reflexões sobre os 40 anos da Novembrada, mas também refletiu muito sobre a nossa capacidade de se reagir e se indignar diante da opressão. 40 começou sua caminhada aqui no dia 29 de novembro, com o lançamento no Museu Cruz e Souza. E a ideia é que em 2020 ele chegue a muitos outros espaços para que a gente possa multiplicar essa capacidade de levar a informação que forma e transforma. Nessa caminhada a gente contou com o apoio de 16 entidades e 65 apoios individuais. E essa vai ser a tônica de 2020. Agregar, somar, para que possamos ampliar a capacidade do Portal Desacato de produzir esse jornalismo questionador. Foi mó quebra-quebra aquela manifestação. Presidente quebrou a cara, eu só quebrei a mão. De quebra pra quebra e de todo o coração. Sigo quebrando a cabeça pra não quebrar mais a mão. Então vai, 1900 e tanto faz. Pra não esquecer, vamos voltar só uns 40 anos atrás. É Messias ou Caifás? Dizer que matou só uns 30 mil, devia ter matado mais. Take 1, cena 2, senadores. O baile de máscaras no teatro de horrores. E foi na TV a cores que eu vi nosso jardim esmagado pela bota dos opressores. Pra não dizer que eu não falei das flores. A cidade tá floreando. E quem não sabe amar que experimente um oceano. E pensar que em 64 só faltou um D antes do Django, mano.
Nacional, produzida pela Cooperativa Comunicacional Sul, em parceria com o Conselho Indigenista Missionário. Assista e fique por dentro das lutas, da resistência e das notícias que marcam cada semana dos povos originários do nosso país. A realização do CIMI chega a você toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, no portal Desacato e Redes. Espero você, não falte! Desacato 12 anos, utopia em resistência. O debate sobre raízes e memória do contestado, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no início desse mês de dezembro, levou à proposta de criação de uma frente parlamentar em defesa da região do contestado. Confira. Ironicamente, no 4 de julho de 2019, 55 imbecis se reuniram em Catanduvas e resolveram que a nossa região não se chama mais Vale do Contestado, e sim Vale dos Imigrantes. Partindo desse princípio, as organizações do território passaram a se organizar e resistir a essa repugnante tomada de decisão que foi feita a portas fechadas, tentando mais uma vez silenciar os caboclos e caboclas da nossa região, tentando mais uma vez esconder que na nossa região tem negros, tem índios, que a nossa região ela tem estudos já que comprovam isso de 30 mil anos com as primeiras civilizações indígenas. E são 6 civilizações indígenas que habitam essa região. Os primeiros negros chegam na nossa região em 1542 com o espanhol Cabeça de Vaca. E toda essa história, toda a história de resistência do povo caboclo, inclusive da primeira leva de imigrantes, esses imbecis estão querendo apagar. E nós, organizações sociais do contestado, de diversos municípios, de Calmon, Matos Costa, Fraiburgo, Lebon Regis, Chimbó Grande, Caçador, estamos dizendo não. Vocês não vão nos silenciar de novo, e desde setembro estamos numa contraofensiva porque nós fomos atacados, porque até então coexistiam todas as culturas no Vale do Contestado, e nós fomos atacados e estamos fazendo a nossa defesa no sentido de dizer: esses 55 imbecis não vão nos calar, não vão esconder a história do contestado e não vão nos marginalizar outra vez como fizeram, porque esses 55 imbecis são os mesmos descendentes dos coroné que nos silenciaram ao final da Guerra do Contestado, ou tentaram nos silenciar ao final da Guerra do Contestado. E a nossa ação, Cláudia, nesse momento, é nesse sentido de dizer não, eles não vão nos calar, e nós temos o direito, porque nós chegamos primeiro nessa região. Essa região pertence ao caboclo e à cabocla do contestado. Se trata do apagamento da história de toda uma população, de gerações que lutaram pela terra, lutaram pela vida, lutaram por dignidade, né? E que são uma marca da nossa nacionalidade, né? Então, por muito tempo, o contestado só foi visto apenas como um fenômeno regional, né? E hoje o que a gente vê é que nacionalmente e até internacionalmente o contestado é referenciado, é conhecido, é avaliado junto com outros movimentos grandes, né? Como a cabanagem, a balaiada e outros, o Canudos e outros grandes movimentos sociais do Brasil e da América Latina, né? Que eles pautaram questões fundamentais, não só para a região, mas para o Brasil e para a América Latina também. Pautaram a luta contra o coronelismo, contra as ferrovias do capital estrangeiro, contra o deslocamento compulsório de populações, né, dos seus territórios por grandes obras, né, eventos que continuam acontecendo, né, acompanhados de expropriação, de crimes ambientais também, né? Tudo isso sempre vem num pacote, num conjunto, né? Então, nós vemos essa iniciativa desses órgãos aí que se dizem do turismo como uma iniciativa extremamente preconceituosa. É uma mistura de preconceito de classe com preconceito racial. A gente não consegue ver outra coisa por trás dessa motivação, né? Existe um medo de ser
se identificaram com a população cabocla, com a população nacional brasileira, né? Uma vontade de ser estrangeiro, uma vergonha de ser brasileiro, é o que está por trás de todo esse processo, né? Infelizmente, né? Mas esses setores que se reuniram no 4 de julho, eles não são representativos daqueles municípios, não são representativos daquela região, né? Fizeram isso em cima de uma elite vira-lata, né? Que quer se apresentar como algo diferente da sua própria tradição, do seu próprio povo, tem vergonha do seu povo, tem vergonha da sua tradição, do seu passado, e quer construir um passado diferente. O Outro Olhar do Sul, acho que nesse exato momento, assim, ele casa direitinho com a proposta da atividade de hoje, né? Nós trouxemos um olhar mais crítico, um olhar dos invisíveis do Sul, num exato momento onde que querem deixar os invisíveis mais invisíveis ainda, a parte da história, né? E toda essa luta do contestado, essa luta do povo sulino, que muitas vezes é fantasiado de branco, e que de fato tem gente branca, mas tem muita gente, assim como eu, como o companheiro Gilson, acaboclado, né, indígena, negro. Essa luta do povo que a gente trabalha, que a gente fala, que a gente relata em nossas canções. Eu refletia que, quem sabe, um dia eu pudesse vir para Florianópolis cantar, mas que fosse para memorizar o povo do contestado, e não por causa de uma luta. Mas aí me fiz lembrar que as nossas lutas, assim como o contestado, são questões, assim como os direitos humanos, são questões de eterna luta, né? De eterna movimentação. Então está tudo relacionado nesse sentido, assim. A arte por si só já está vivendo um período bem difícil na conjuntura nacional. Tu imagina as pessoas das quais eu sigo e que fazem um trabalho dos quais eu quero seguir, que já é invisibilizado, porque já não entramos na lógica comercial da cultura, né? Estamos fazendo uma arte de resistência, de luta. Então, numa outra conjuntura, nós já seríamos invisibilizados, né? E nesse momento, então, estamos mais invisíveis ainda. Mas nosso canto, a nossa arte, ela fala de um público, né? Que é o público da exclusão, do negro, da mulher, né? da população LGBT. Então, com esse povo, é esse povo que eu quero cantar, né? Esse povo que eu quero falar, esse povo que eu quero apresentar, ainda que nosso canto chegue para aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não gostam disso tudo, né? A performance Um Estuprador no Seu Caminho teve a sua versão em Florianópolis na última semana. A gente acompanhou esse momento e mostra para você as imagens marcantes desse dia. Olha só. Esse é um momento de muita potência, de união entre as mulheres indígenas, negras, quilombolas, sem terra, sem teto, mulheres brancas. É uma união muito bonita, mulheres trans, né? Muito bonita entre nós para a gente denunciar as violências do Estado, as violências dessa sociedade patriarcal, né? E a gente está aqui fazendo então a encenação, né, de uma performance que se iniciou com as mulheres do Chile, do coletivo Las Teses, e a performance se chama, em português, Um Estuprador em Seu Caminho, e a gente está aqui então encenando, né, essa performance nesse momento potente de união. A história do nosso país é construída, né, com base na história de estupro de mulheres indígenas e negras, brancas também, mas principalmente, basicamente, mulheres indígenas e negras. Então a gente tem um histórico que a gente precisa, né, olhar para ele e tentar superar toda essa violência e opressão, e a gente está aqui para isso. É importante que se diga que esse movimento é um movimento artístico, político, e os gestos que nós representamos aqui são gestos que demonstram a opressão e a forma da gente superar esse mundo patriarcal e capitalista que tem tirado direitos. E isso não é um fenômeno só aqui do Brasil, então por isso, né, nossas irmãs chilenas, na conjuntura do Chile, então isso é bem importante que se diga, né? Isso não está separado desse contexto político e de invasão de toda a América Latina. Então nós aqui, mulheres catarinas, também queremos dar o nosso recado, queremos mostrar solidariedade com a América Latina, da mesma forma como controlam nossos corpos. E essa opressão é muito específica das mulheres, né? O domínio dos nossos corpos, né? Criminalizando ou então nos colocando no lugar
Então, nada mais revolucionário do que nós estarmos aqui com nossos corpos em espaço público, fazendo essa performance política no golpe atual que nós estamos vivendo. Também um recado para esse governo: basta de violar nossos direitos. É o momento da Revolução Feminina. Foi em solidariedade às mulheres chilenas e que nós também trouxemos aqui para Santa Catarina essa demonstração da liberdade, do feminismo cada vez mais aparente, pedindo igualdade de gênero, né? Então, e lutando contra um Estado opressor, né? O ato contou também com profissionais que realizaram a interpretação em Libras para incluir as mulheres que sofrem com outros tipos de opressão. Tem sido um trabalho que já está vindo de alguns dias, desde que as manas chilenas fizeram. Então, nós começamos a nos movimentar, mulheres surdas, mulheres intérpretes, para construir essa tradução e para vir fazê-la aqui hoje com todas as mulheres. Todas as informações elas são vinculadas em português, e aí então esse trabalho de trazer também essas mulheres que também sofrem as mesmas opressões que nós passamos no dia a dia e também trazem outras opressões e outros sofrimentos, elas precisam se integrar nessa luta. Então é através da língua de sinais que isso acontece. A gente fica por aqui e essa é a outra informação desde o extremo oeste de Santa Catarina. Acompanhe a gente em desacato.info. 2020 vem cheio de novidades. Fique de olho. É Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!